Oi turma, tudo bem com vocês? Nós estamos na nossa 14ª aula do 9º ano do componente curricular de ciência. Sou a professora Divina, estive com vocês o ano inteiro aí, né? Com as nossas atividades. Hoje é a nossa última aula do ano letivo. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Tenham gostado das aulas. Apesar de todos os desafios que a gente viveu, a gente conseguiu superá-los. E eu conto com vocês para a gente estar finalizando esse ano com chave de ouro, realizando todas as atividades e entregando, né, para os professores poderem fazer a correção e darem as notas bimestrais para vocês, correto? A aula passada a gente começou sobre biodiversidade, né, e hoje ficou da gente finalizar o conteúdo, falar um pouquinho sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, biopirataria, lembram? Então, agora de início, eu vou tentar lembrar com vocês o que é biodiversidade. Bio, vida, diversidade, variados, né? Então, a gente sabe que biodiversidade é a riqueza e a variedade do mundo natural, né? As plantas, os animais, os micro-organismos são diversos. E eles atuam na nossa vida desde o fornecimento do alimento, da manipulação de alimentos até a produção de medicamentos. Eles estão ali presentes sempre. A aula passada a gente explicou um pouquinho o que eram espécies endêmicas, né? São aquelas espécies que vivem em determinado local, são aquelas espécies que são natural dali e se por acaso ocorre alguma barreira, algum isolamento ali geográfico, ela vai acabar acontecendo uma seleção natural e ela vai sendo modificada. E a gente conheceu também, né, que a biodiversidade, ela tem um fator muito importante, que é o fator genético, que a gente lembrou das aulas sobre genética, né, hereditariedade. Lembramos também das aulas de Darwin, que acontece sobre a seleção natural, né, que não é o mais forte, mas é o mais apto, que vai distribuindo essas características genéticas ali. A gente conheceu sobre o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, que é o responsável por coordenar, organizar, gerir as unidades de conservações. A gente viu um pouquinho sobre a função do IBAMA, né, que é fiscalizar ali as coordenadas que o ICMBio deu. A gente conheceu o que é o Rio 92, o que é o Rio 20+, né, o que foi essa conferência aí, trabalhada, pautada no desenvolvimento sustentável nosso, certo? E hoje a gente vai ver quais são os motivos, principais motivos que a gente tem para que ocorra a preservação da biodiversidade. Bora lá para a tela de vocês. A biodiversidade, ela pode se definir como um conjunto das diferentes formas de vida que existem no planeta como um todo, ou numa região em particular. Mas por que é tão importante preservar a biodiversidade? Eu dei 4 motivos para vocês aí, nós vamos lá falar sobre ele. Primeiro motivo, motivos éticos, né? O motivo ético, na tela de vocês está mostrando, pois o ser humano tem o dever moral de proteger outras formas de vida como espécie dominante do planeta. Nós, seres humanos, nós somos a espécie dominante, os seres pensantes, racionais do planeta. Então, como dever moral eu tenho que proteger as outras espécies, né? Eu tenho que proteger os animais, eu tenho que proteger as plantas, então eu tenho que manter o ambiente onde eu vivo, a casa onde eu moro, organizada. A casa onde vocês moram, vocês costumam deixar tudo bagunçado? E aí? Vocês deixam qualquer pessoa chegar lá, destruir? Vocês permitem isso? Ou vocês mantêm tudo organizado, conservam sempre? E se está faltando alguma coisa, vocês dão um jeito de repor? É isso que acontece no nosso planeta. A gente tem que dar o quê? A gente tem que organizar, né? A gente tem que manter ali. Isso é um dever ético nosso, tá? Um motivo ético. Outro motivo é o motivo estético, né? Motivo estético, uma vez que as pessoas apreciam a natureza e gostam de ver os animais e plantas no seu estado selvagem. Motivo estético, gente, quem é que aqui que nunca foi por Parque Sazamar, que nunca pegou uma cachoeira de Taquarussu e falou, hoje eu tô afim de ficar quieto? Quem que nunca viu? Eu tô estressado, não aguento mais a cidade. Bora lá pro mato. Quem nunca foi? Jalapão, então? Tanto que é bonito as belezas do Jalapão, que é um motivo estético, né?
além de ser um dever ético nosso, a gente gosta de apreciar, a gente gosta de usufruir daquilo tudo. É tão bom a gente chegar num lago, numa cachoeira, num rio e tá limpinha a água, né? Ela está apta para o uso, não é gostoso? Então, é um dos motivos que a gente tem para a preservação da biodiversidade. Outro motivo, motivos econômicos, né? A diminuição das espécies pode prejudicar atividades já existentes, pode ainda comprometer a sua utilização futura, como exemplo a produção de medicamentos. Como eu falei para vocês no início da aula, os motivos que a gente tem são os motivos econômicos. Eu vou utilizar ali da minha natureza, daqueles seres vivos para alguma coisa. A gente sabe que hoje em dia eu não confecciono uma blusa, uma roupa, se eu não precisar ali da natureza, certo? Eu vou ter a necessidade de preservação por isso. Você já pensou se a gente só desmatar e não plantar de volta, e não preservar, o que vai acontecer? Pararam para pensar? Tanto que é importante a consciência ambiental? Para pensar um pouco. Por que a gente deve sempre preservar? Vários motivos, né? E o motivo agora que a gente está em questão é o motivo econômico. Alguns medicamentos que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, eles provêm das plantas. Sim, das plantas, muitos medicamentos. Aquele chazinho lá que sua avó faz, aquele insumo lá que ela faz, aquele chazinho, aquilo ali, ele pode passar sua dor de barriga, só que também uma indústria farmacêutica pode ir lá, pegar aquela plantinha do quintal da sua avó, estudá-la e fazer um medicamento em grande escala. Entendeu qual o motivo econômico que a gente precisa? Motivos funcionais. Vamos lá ver. A redução da biodiversidade leva a perdas ambientais. Isso acontece porque as espécies estão interligadas por mecanismos naturais com importantes funções, que é no caso do ecossistema. Eu falei para vocês na aula passada que a biodiversidade, a preservação dela, ela vai ajudar a manter o equilíbrio ali do ecossistema, que nós sabemos que todos eles têm seu devido lugar na natureza e que se eu retiro algum ecossistema, que se eu prejudico aquele ecossistema, eu vou retirar a base de uma pirâmide e tudo vem por terra, né? Tudo vira uma bagunça, tá? Então a gente tem sempre que manter a conservação e organizar, certo? Esses foram os motivos que a gente colocou para vocês sobre a preservação da biodiversidade. Vamos lá lembrá-los? Motivos éticos, que eu falei, motivos estéticos, motivos econômicos e motivos funcionais, tá? São os 4 principais motivos que a gente tem que pensar, ok? Se por acaso eu não tenho a conservação de uma biodiversidade, eu não preservo os meus seres vivos, o que vai acontecer? A destruição em massa, animais vão entrar em extinção, certo? Vocês já pararam para pensar, vocês sabem quantos animais já entraram em extinção? Deram analisada? Tantos filmes que tem aí, o Rio. Quem já viu o Rio? O filme da Ararinha Azul. Aquele filme lá mostra que a Ararinha Azul, ela tá em o quê? Em extinção, né? Então, no início do filme, lá no Rio 1, ela está procurando uma parceira para que ela possa se reproduzir. E aí, o que acontece? Eles tentam roubar a ararinha, né? Acontece a biopirataria ali no meio. Então, aquele filme é muito interessante. E, na verdade, eu posso falar que aquele filme é embasado na nossa aula de hoje, tá? Vamos lá ver na tela de vocês alguns exemplos de animais de extinção? Ararajuba, arara azul, o cervo do Pantanal, a ariranha, o gato maracajá, o muriqui do norte, entre outros animais que estão ameaçados e também outros que já entraram em extinção. Tá? O que mais a gente vê aí na TV, nos telejornais, são notícias de que animal está ameaçado em extinção, animal tal está à procura para se reproduzir porque é o único da espécie. E por isso, por que isso aconteceu? Alguém sabe me responder? E aí? Somos nós, os seres humanos, né? Que acabamos fazendo a destruição em massa. Quando eu falo para você, a aula passada eu falei para vocês sobre a questão da construção de barragens, né? A gente viu aí recentemente, os anos anteriores, que algumas barragens estouraram. Quando aquela barragem estourou, a gente viu a proporção que aquela barragem
prejudicou o meio ambiente. Quando aquela barragem estourou lá, ela devastou por onde passou, né? A gente viu peixes morrendo, o rio ficou perdido, o solo, né? A vegetação ali perto. Agora você imagina como que não é feito um desmatamento ali para que ela possa ser construída, aquela barragem possa ser construída. A gente teve noção do tamanho da destruição porque ela estourou. E se por acaso ela não tivesse estourado, estaria ali. Você ia parar para pensar o qual uma barragem daquela faz mal para a nossa natureza? Fica a dica para vocês, tá? Na tela de vocês aí a gente está com alguns problemas causados pela perda da biodiversidade. Bora lá ver quais são eles. 1. O custo econômico da biodiversidade perdida. 2. Segurança alimentar reduzida. 3. Maior contato com doenças. 4. Clima imprevisível. 5. Perda de meios de subsistências. E 6. Perder a vista natural. O oxigênio, por exemplo, gente, ele é imprescindível à vida. A gente sobrevive pelo O2, a gente precisa ali do oxigênio para respirar. Se a gente está perdendo a conservação da biodiversidade, a gente não vai alterar apenas o clima, não. A gente está alterando ali, ó, a nós mesmos, né? A nossa forma de respirar, na verdade, certo? Então, é muito importante a gente ter o contato com a natureza, saber preservar a natureza. Coloquei para vocês 10 sugestões de soluções para a preservação da biodiversidade. Bora lá ver. 1. Preservar as árvores, né? Que a gente sabe que com a preservação das árvores a gente vai ter o quê? Menos efeito estufa, né? O calor vai ficar melhor, questão do habitat natural de alguns animais. 2. Cuide bem do curso das águas. 3. Não pesque em épocas de reprodução, que isso é muito importante, gente. E também a questão da pesca esportiva, né? Você quer pescar? Pegou um peixão bonitão? Pesca e solta de volta. Fala isso para seus pais, vocês mesmos que alguns devem já fazer parte disso, né? 4. Nunca compre animais silvestres sem registro. 5. Cuide bem do seu lixo. 6. Reutilize, aproveite, recicle tudo que for possível. Reduza o consumo de água, reduza o consumo de energia elétrica, evite andar apenas de carro, compre apenas o necessário. Quando eu falo para vocês reduzir, reciclar, a gente vai aplicar a ideia dos 3 R's, né? Que é reutilizar, reduzir e reciclar, que é importante para que a gente produza menos lixo no planeta. E reduzindo, a gente também vai estar o quê? Economizando, reciclando, né? Quando eu falei para vocês também aí a questão de não comprar animais silvestres, mas um papagaio, um periquitinho selvagem, tão bonitinho, professora. Queria tanto ter lá em casa. Legal, né? E se eu colocar você numa jaula? Você também é bonitinho, fofinho. Colocar você numa jaula e levar lá para minha casa. O que você acha? Você tá na gaiolinha, você vai gostar? Não, porque não é seu ambiente natural, né? Então a gente tem que pensar da mesma forma ali dos animais silvestres. Deixa eles à vontade, no habitat natural deles. É tão bonito quando às 6 horas da tarde a gente vê os periquitinhos voando, indo pro pezinho de manga, não é? Quem já parou para pensar? Aqui em Palmas a gente ainda tem a oportunidade de presenciar esse fenômeno, tá bom? Quando eu falo para vocês sobre a sustentabilidade, ela refere ao quê? A uma balança, certo? Quando eu falar sustentabilidade, tem que vir a imagem na cabeça de vocês que uma balança que vai haver o equilíbrio. De um lado, vai ter os recursos naturais, de outro lado, vai ter a exploração que é feita pela sociedade para a qualidade de vida das pessoas. A sustentabilidade ela é dividida em 3 bases, que é o econômico, o social e o ambiental. Então, ela vai se preocupar sempre nesse ciclo. Ela vai buscar alternativas para trabalhar ali, tá certo? Outra coisa importante que eu queria falar com vocês é sobre a biopirataria. Bora lá para a tela de vocês. Vocês estão vendo aí que eu coloquei um meme da Naja, né, que aconteceu recentemente com aquele estudante de veterinária que foi picado pela cobra. E o que ele fazia? Ele fazia a biopirataria. Gente, no Brasil não é permitida a comercialização de animais selvagens, né? Então ele estava criando que elas se reproduzissem e comercializando. Só que acabou aqui, ele se deu mal, né? Ela foi lá e fez o resgate dela, como saiu os memes aí na internet. Quando você
compra um animal silvestre, você está compactando com aquilo, você está vendo aí na imagem da tela de vocês um macaquinho, é o jeito que ele é transportado. Então é muito importante que vocês, quando vê a questão de um tráfico de animal, quando vê qualquer coisa, fulano está vendendo isso, fulano está vendendo um animal selvagem, denuncia, liga no IBAMA, faz a denúncia anônima para que possa ser tomadas as devidas providências, tá bom? Bom, pessoal, essa foi nossa última aula do ano, tá? Eu espero que esse ano tenha sido produtivo na medida certa para vocês. Foi um ano difícil, mas a gente conseguiu superar, conseguiu aí concluir esse ano letivo e que ano que vem vocês possam fazer sucesso no ensino médio, né? Que a carreira de vocês só está começando. E eu espero que vocês tenham um bom Natal, feliz ano novo para vocês, boas festas!